8h02. António José Seguro dá hoje início à presidência aberta. O objetivo é acompanhar a recuperação das zonas afetadas pelas tempestades. Até ao final da semana, o Presidente da República vai estar acompanhado no terreno por membros do Governo. A promessa foi feita por António José Seguro logo no dia em que foi eleito Presidente da República. O objetivo desta presidência aberta na região centro é testemunhar o impacto das tempestades, ouvir as populações afetadas e avaliar a recuperação. Estes objetivos são avançados à agência Lusa por fonte oficial da Presidência da República. A mesma fonte adianta que António José Seguro vai ter a companhia de membros do Governo, mas ainda não se sabe ao certo quais. Nadine Soares, vamos à agenda. O dia hoje começa na Sertã, distrito de Castelo Branco. Foi o local escolhido para o primeiro dia de visita do Presidente da República à região centro. António José Seguro tem uma ação marcada para as 11 da manhã, cumpre assim a promessa feita na noite em que foi eleito Presidente da República, a 8 de fevereiro. A primeira presidência aberta que farei é precisamente na zona centro, estando durante o tempo que for necessário nas zonas e nos territórios que foram devastados por esta tempestade. António José Seguro segue depois para Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei. Ao fim da tarde, o Presidente da República tem agenda em Tomar, no distrito de Santarém. Vai estar na Casa dos Tetos, espaço que acolhe a Presidência da República durante esta semana e onde António José Seguro vai ser recebido pelo Presidente da Câmara. No mesmo local está também prevista uma reunião com o setor das telecomunicações, um setor muito afetado durante as tempestades. E os dois últimos pontos do programa de hoje vão ser dedicados às forças de segurança. Sim, o Presidente da República vai visitar uma esquadra da PSP e um posto da GNR em Tomar. Estão ainda previstas duas reuniões, uma com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e outra com a Associação Nacional de Freguesias. Esta é a agenda do dia de hoje. Nadine, o que é que está previsto para o resto da semana? António José Seguro continua este périplo. Amanhã vai estar novamente no distrito de Santarém, com visitas a Orém, Ferreira do Zézer e Mação. Na quarta-feira segue para Coimbra. Esta presidência aberta termina no distrito de Leiria, onde António José Seguro vai estar quinta e sexta-feira, um dos distritos mais afetados pelas tempestades de fevereiro. O chefe de Estado vai estar acompanhado no terreno por vários membros do Governo. Ainda que não saibamos quais, Nadine Soares com a agenda da presidência aberta de António José Seguro, que começa hoje, vai andar pelos distritos de Castelo Branco e de Santarém, termina sexta-feira em Leiria. Este vai ser o tema do explicador, com debate entre Patrícia Almeida, do Chega, e Paulo Lopes Silva, do PS, para ouvir depois do Jornal das 9. A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias reúne-se hoje com o Governo para pedir mais apoios por causa da subida do preço dos combustíveis. A Antram avisa que, se não houver mais medidas, pode avançar com uma vaga de protestos. A reunião desta manhã com o Ministro das Infraestruturas é por isso descrita como decisiva, tendo em conta que para hoje está prevista uma nova subida do preço dos combustíveis. Está connosco em direto agora neste jornal o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida. Bom dia. Obrigada por estar connosco. A Antram vai ouvir o Ministro ou vai pedir medidas concretas na reunião de hoje? Muito bom dia. Olha, esta é a primeira vez que a Antram reúne com o Ministro e, portanto, é uma reunião que se antecipa decisiva do seguinte ponto de vista. O combustível representa cerca de 35% a 40% da rúbrica de custos das empresas e o apoio que estas empresas tinham adivinha, sobretudo, do reembolso do IFP. É assim que funciona o apoio ao gasóleo profissional. A partir do momento em que o Governo reduziu o ISP para que todos os nossos concidadãos pudessem pagar um pouco menos quando abastecem o seu veículo, estas empresas deixaram de receber esse apoio. E isso cifrou-se numa redução de 7 cêntimos e meio. E, portanto, há 2 semanas atrás, o Governo veio anunciar um apoio de 10 cêntimos a este setor. Repetiu esse apoio na semana passada, julgando a Antram que seriam 10 cêntimos mais 10 cêntimos. Verifica-se hoje que não, são apenas 10 cêntimos, que, entretanto, já tinham sido consumidos pelos 7 cêntimos e meio. E, portanto, o apoio a este setor são de 2 cêntimos e meio. Ora, isto é manifestamente insuficiente. Estas empresas estão completamente sufocadas. Basta pensar que uma empresa de transporte internacional de mercadorias consome, em média, com 1000 veículos, 2,5 milhões de litros de combustível por mês, que paga ao mês e que lhe custavam 2,5 milhões de euros e que agora custam 3,5 milhões de euros. E, portanto, não é incrível que alguma empresa possa suportar um aumento mensal, é disto que estamos a falar, de 1 milhão de euros. E, portanto, a Antram convocou uma reunião de emergência na passada semana com 48 horas de antecedência, onde estiveram mais de 120 empresas e foi dado um mandato claro à Direção Nacional
para que nesta reunião, caso não haja medidas concretas apresentadas pelo Governo, convoque imediatamente uma reunião geral nacional de emergência para que o setor se pronuncie. E quando fala em medidas concretas que devam sair desta reunião, está a falar nomeadamente de um aumento da devolução do ISP? Repara, do ponto de vista da tesouraria, qualquer empresário que nos esteja a ouvir compreende que não há nenhuma caixa, nenhuma tesouraria que aguente um aumento imprevisível e extraordinário de 1 milhão, ou à escala da empresa que for, tão abrupto como 30% a 40% num só mês. E, portanto, ou há medidas, nomeadamente de apoio à tesouraria, quer seja pelo pós-antecipar do pagamento das contribuições, quer seja com linhas de apoio de financiamento, ou estas empresas não vão suportar este aumento, porque esta situação que vivemos hoje, e a Antram tem vindo a alertar para isso, não tem qualquer similitude com aquilo que aconteceu em 2022 com a guerra da Ucrânia, e os números estão aí para dizer isso. E, portanto, o Governo tem que escolher entre suportar um setor e apoiar um setor que tem mais de 50 mil empregados e que paga milhões de euros de contribuições todos os anos, ou começar a pagar subsídios de desemprego. André Matias de Almeida, o Primeiro-Ministro anunciou na semana passada um pacote de apoio às empresas, a vários setores. A Antram não vê nenhum benefício nesse pacote que foi anunciado? Para a Antram está muito expectante e é uma associação responsável e não gosta de vir para a comunicação social dizer o que é que o Governo deve ou não deve fazer. Essa medida foi lançada genericamente, tal como tinha sido há 2 anos há 2 semanas a medida dos 10 cêntimos, e portanto aguardamos com muita expectativa, sobretudo para a reunião de hoje, o detalhe dessa medida e o apoio que eventualmente ela possa servir para o setor, mas neste momento não temos qualquer informação. Não sabem mais do que aquilo que foi anunciado na última quinta-feira. Que ações de protesto podem estar em cima da mesa se a reunião de hoje não correr como a Antram gostava que corresse? Repare, esta situação de um mandato que foi dado à Direção Nacional não pode nem nunca servirá como ameaça ou qualquer tipo de chantagem. Isto tem que ficar bem claro. O que foi muito evidente na reunião que existiu na semana passada, com todos estes empresários, é que chegaram a um ponto em que não é possível continuar a suportar este aumento semanal de custos numa rúbrica que representa entre 30% a 40%. E, portanto, essa é uma situação de sufoco financeiro para estas empresas que, note, o combustível em Portugal é marcado à semana, mas em Espanha é marcado ao dia. E, portanto, é uma diferença muito grande aquilo que as empresas hoje, congêneres espanholas, vivem, quer dos apoios que o governo espanhol deu, quer daquilo que fez agora com o IVA, eventualmente passando até por cima da diretiva do IVA para a Europa, mas a verdade é que o governo espanhol fez isso. E hoje, ainda assim, está marcado um enorme protesto de todos os transportadores e dos agricultores espanhóis relativamente ao apoio que foi dado. Portanto, eu não quero imaginar o que é que seria se esses nossos congêneres espanhóis estivessem em Portugal. André Matias de Almeida, vamos aguardar então pela reunião desta manhã com o Ministro Pinto Luz e perceber que conclusões podem sair daí. Obrigada por ter estado connosco em direto neste jornal das 8 horas. Um bom dia. É o porta-voz da Antram, que hoje vai reunir-se com o Governo para discutir medidas de apoio face à subida dos preços dos combustíveis. Olhamos agora para o conflito no Médio Oriente. Depois das novas ameaças de Donald Trump ao Irão, está a ser feito um último esforço para um acordo de cessar-fogo de 45 dias. É o que escreve hoje o portal norte-americano Axios, que cita 4 fontes norte-americanas, israelitas e regionais próximas das negociações. A notícia surge depois de um fim de semana marcado por vários avisos de Donald Trump, que prometeu acabar com o Irão caso não haja acordo, admitiu também enviar tropas terrestres para o Golfo, mas, Carlos Pedro, a pergunta é: há esperança quanto a este cessar-fogo de 45 dias? Carla, embora seja mínima, avisa o Axios. O mesmo jornal dá conta de que este eventual acordo é um esforço de última hora e a única hipótese de evitar uma escalada dramática da guerra. Estamos a falar de ataques em massa prometidos por Donald Trump contra a infraestrutura civil iraniana. Em resposta, Teherão ameaça também com ataques contra instalações de energia e águas nos países do Golfo, os aliados dos Estados Unidos. E diz, pela voz do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do país, que as ameaças de Trump podem configurar crimes de guerra. As negociações vão, entretanto, manter-se sob a mediação de Paquistão, do Egito e também da Turquia. Donald Trump disse ontem que Washington está em negociações profundas com Teherão, admitiu que um acordo pode ser alcançado antes de amanhã, terça-feira, o prazo definido pelo presidente norte-americano, mas, Carlos, o Irão não parece ceder. Desde logo na questão do Estreito de Hormuz, ontem a Guarda Revolucionária Iraniana deixou a garantia de que essa passagem importante de petróleo não voltará a ser o que era, em particular
particular para os norte-americanos e para os israelitas. A Guarda Revolucionária do Irão garante também que está na fase final dos preparativos operacionais para o que diz ser uma nova ordem para o Golfo. Antes já tinha sido aprovada no Parlamento iraniano a imposição de portagens no Estreito de Hormuz. Também o Bahrein, um dos países que já foi atacado e poderá continuar a sofrer com esses ataques do Irão, já pediu às Nações Unidas para que aprove uma resolução autorizando o uso da força para obrigar à reabertura do Estreito de Hormuz, diz o Wall Street Journal. Carlos Pedro, com os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente, na análise às recentes ameaças de Donald Trump, o especialista em relações internacionais Miguel Baumgartner fala em desespero por parte do presidente norte-americano para apresentar avanços concretos. Donald Trump precisa de alguma coisa e o desespero é total. E é por isso é que ele também faz e tem esta reação de tentar encostar o Irão às cordas através de algo que nesta guerra tem sido determinante, que há de reparar que é a guerra da comunicação. Nós já tivemos coisas feitas por inteligência artificial, já tivemos fake news e temos o Twitter ou a rede social de Donald Trump que são utilizados como arma. Portanto, em termos de comunicação, nós também estamos a assistir a esta guerra, uma comunicação muito forte, tentando vender qual dos lados tem efetivamente estar a ganhar esta guerra ou até muitas vezes para induzir o outro a tentar dar um passo em falso. A análise do especialista em relações internacionais Miguel Baumgartner esta manhã no Gabinete de Guerra. São agora 8h13, daqui a pouco a nova edição de Momentos de Glória. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque? A Ministra do Trabalho reúne-se hoje com o GT e as confederações empresariais sobre as alterações à lei laboral. Ainda há medidas a impedir um acordo, como as restrições ao outsourcing, o regresso do banco de horas individual ou a duração do prazo dos contratos. Também hoje a CGTP vai dar uma conferência de imprensa junto ao Ministério do Trabalho. A Central Sindical volta a queixar-se de ter sido excluída das negociações. PSP e GNR terminam hoje as operações dedicadas à Páscoa. Até ontem havia registro de 18 mortes em mais de 2.000 acidentes rodoviários. Os números podem, por isso, ser piores do que no ano passado. O Ministro da Administração Interna fez ontem um apelo para que todos os portugueses conduzam em segurança. O Benfica joga hoje no terreno do Casa Pia, no fecho da jornada 28. Os encarnados vão tentar aproveitar o empate do Futebol Clube do Porto com o Famalicão este fim de semana. O jogo está marcado para as 8h45 da noite. Vai ter relato e comentários aqui na Rádio Observador.